Lula, bravatas de Trump, BRICS e reciprocidade. Na entrevista que ele deu, o presidente, às 3 rádios, ele se referiu às ameaças de Trump. Vamos lá. Você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá. Já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Bom, sim. Não é? E é verdade, essa coisa dele. Invado isso, invado aquilo, tomo isso, tomo aquilo. Aí faz isso com a Palestina, no dia seguinte, não é bem isso, ele quis dizer outra coisa. E aí falou da reciprocidade, ele vai nos taxar? Se ele nos taxar, vai acontecer o quê? Vai, vamos lá. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balanço comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superado com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. O mundo precisa de todo mundo. É lógico que é o mínimo de decência que merece um governo é utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Sabe? Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Ou seja, presidente, então isso é simples e é muito democrático. E é isso mesmo. Ou não? Quando ele fala de 80 e poucos, 40 e poucos bilhões de importação, 40 e poucos bilhões de exportação reciprocamente, e a gente perde um pouco aí. Há alguns milhões de dólares de déficit para o Brasil. Por que ter déficit com esse? Com aquele é comum. Agora, ele vai sobretaxar o Brasil? Bom, se ele sobretaxar o Brasil, vamos sobretaxar os Estados Unidos. E o próprio Lula, aliás, uma boa entrevista, ele está dizendo a coisa certa. Para nós, o ideal seria baixar a tarifa e não elevar a tarifa. Tirar a tarifa. Porque quando você faz isso, é bom que o Brasil tenha acesso a produtos que os Estados Unidos fazem a custo menor. É bom que chegue para cá a custo menor. Aquilo que a gente consegue a custo menor, é bom que chegue lá a custo menor. Isso é uma espécie assim, de pacto anti-inflacionário dos países. O que o Trump propõe é exatamente o contrário. Né? E fazendo ameaças. Eu vi aí um banana falando que como é que o Lula se atreve a falar de reciprocidade, que deveria fazer o quê? Ir lá lamber, botar o boné do MAGA e ir lá lamber o pé dele? O presidente do México sobe o tom contra Trump. Vamos lá. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, denunciou nesta quarta-feira que o país enfrenta ameaças à soberania nacional e um espírito intervencionista em meio a uma escalada de tensões com os Estados Unidos desde a posse do presidente Donald Trump. Ela disse: nesses tempos em que aparecem ameaças à nossa soberania nacional, em que o espírito intervencionista se aproxima das portas de nossa pátria, é momento de lembrar a história e nossa grandeza, disse a presidente em um discurso alusivo à promulgação da Constituição Mexicana de 1917 na cidade de Querétaro. Olha, a conversa foi inicialmente cordial, sem dúvida, né, entre eles. Suspenderam-se as tarifas por 30 dias, mas é claro que o México está sendo ameaçado. Alguém precisava parar o Trump.
Quem vai parar o Trump? Qual é a concepção dele? Eu tenho a máquina de guerra mais poderosa do mundo, não sei o que, eu vou impor a vontade da América em primeiro lugar e se dane o resto. E ainda agora veio com a história de recriar a Guerra nas Estrelas, que foi aposentada lá no governo Reagan. De criar um domo de proteção dos Estados Unidos, que, claro, se ele o fizer, a Rússia fará em seguida, a China fará em seguida, e o que você tem é apenas uma corrida armamentista ensandecida. É esse mundo? É esse o mundo que os bolsonaristas gostam? É esse o Trump? É esse o cara? É esse o homem? É esse o nosso ídolo? E aí você fala, vamos parar com a guerra dos bonés. Claro, não tendo bonés tão bonitos como os meus, vale bem, pode até parar. Agora, se a turminha daqui põe o boné do MAGA, Make America Great Again, o bonezinho trumpista. E o boné trumpista, a essa altura, é um boné contra o Brasil. Coloque isso na sua cabeça. O boné trumpista é um boné contra o Brasil. Contra o Brasil e contra os brasileiros. Que alguém coloque o boné a favor do Brasil, ué. E dos brasileiros. Eu aprovo. Vamos falar sério de boné? Eu aprovo. Eu aprovo aquilo que se fez. Que o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou, esse negócio de boné não é importante, importante é cuidar dos problemas do Brasil. Eu acho também que é importante cuidar dos problemas do Brasil. Alguém cuida dos problemas do Brasil botando o boné do MAGA? E do Trump? Não, quem o faz hoje atua contra os interesses do Brasil. E contra a paz mundial, né? Esse que é o caso.